Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo vocês viram como foi difícil pra mim aprender inglês e como foi difícil aprender a não ter medo do inglês. Vocês viram que foi um processo bem longo, bem difícil, bem suado, mas graças a Deus foi superado e deu tudo certo. Eu acho que a grande redenção pra mim, quando eu vi, ok, eu posso lidar com isso, foi quando eu percebi que eu estava segura pra começar a aplicar para cursos, universidades e novas oportunidades em países de língua inglesa. E foi nesse processo que eu encontrei a Layobi, que mudou minha vida. E agora vocês vão ver na terceira parte da nossa grande aventura como tudo isso aconteceu. Fica ligado! Eu estava num processo intenso de pesquisa na internet sobre oportunidades em países de língua inglesa. Eu estava muito focada nisso. Tinha sites que eu ia todos os dias, que eu ficava apertando F5 mil vezes, que eu recebia alerta quando tinha alguma novidade. Foi numa dessas que eu cheguei numa notícia da revista Exame, falando sobre oportunidade de candidatura à bolsa de estudos nos Estados Unidos pela Layobi, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Layobi significa Latin America Institute of Business, e ela estava com uma oportunidade bem bacana de bolsa de estudo para Ohio University, especificamente, nos cursos de Marketing, Management e Corporate Finance, se eu não me engano. As bolsas eram uma integral, 2 ou 3, 70% e mais 5, 50%. Eu acho que era por aí. Mas apesar de eu ter ficado muito empolgada, assim, né, eu comecei a pesquisar mais sobre a Layobi. Fui nas redes sociais deles, vi tudo, vi todo o histórico, vi o site, li cada linhazinha. Entrei em contato com ex-alunos que já tinham ido com eles, perguntei opinião, fui no Reclame Aqui, vi se tinha alguma queixa, se tinha algo muito sério sendo questionado. Joguei o CNPJ deles no Google para ver se tinha algum problema. Cara, eu nunca duvide da capacidade de uma profissional de mídia descobrir informações na internet. Mas eu fiquei muito feliz que eu não descobri nada de problema. Pelo contrário, eu ouvi opiniões bem bacanas, assim, sobre o trabalho deles. Que eles eram muito responsáveis, que eles assessoravam bem os alunos e tinham uma relação legal lá nas universidades que eles tinham parceria. E no site da Ohio University, ver se realmente tinha lá dizendo que a Layobi era parceira. E era, e tava tudo certo. Falei, bom, agora tô tranquila, vou aplicar, né? E aí começou o processo da aplicação. O processo seletivo, ele envolvia um application form, que era todo em inglês, e nesse application tinha que responder dados pessoais, um pouco do meu histórico profissional, explicar um pouco as razões do meu interesse por aquele curso específico e não outro, por aquela universidade. Eu tive que fazer uma redação em inglês. E depois disso ainda tive uma entrevista por telefone, também em inglês, para ver se você realmente estava num nível ok para acompanhar as aulas, porque eles não pediam certificação, como eu já tinha visto em outros processos seletivos. Por exemplo, você tinha que ter uma nota de corte mínima do TOEFL, do IELTS, para poder fazer o curso. E eles não precisavam disso. Mas, por outro lado, você tinha que comprovar essa habilidade de outra forma, que era pela redação ou pela entrevista. Então, eu fiz tudo isso, me apliquei muito, assim, eu revi o application form milhões de vezes. Eu fiz a redação e revi, e revisei milhões de vezes. Entreguei tudo muito direitinho, assim, com muita fé no meu coração, porque eu tava com o feeling de que as coisas iam se encaminhar de uma forma positiva. Mas, assim, precisava me certificar disso. Enviei tudo no prazo, torci, né, cruzei os dedos e esperei. Quando chegou o dia do resultado, eles mostraram os vencedores da bolsa integral e 70%, e não falaram nada de 50%. E o meu nome não tava lá. Aí, deu aquele desânimo. Eu olhei assim e falei, putz, de novo, cara. Deu aquele geladinho no coração, sabe? Quando você fica meio assim. Mas eu já tinha tomado tanta bolada, como vocês viram no primeiro vídeo. Já tinha sido tanta bola fora, já tinha tomado tanto não, que, cara, eu tava cascuda disso, entendeu? Então, assim, dei aquela batidinha na hora, mas passou. Fechei a aba lá do computador e segui estudando inglês, segui procurando outras oportunidades, porque eu tava muito certa que, sabe, quando a gente batalha muito por uma coisa, aquilo vem, assim, é lei natural do universo. Eu acredito muito nisso. E eu sabia que em algum momento minha hora ia chegar. Foi aí que, uma semana depois, tava eu no meu e-mail, linda e bela, respondendo, fazendo coisas de trabalho, e apitou uma mensagem nova, que era da Layobi. Quando eu vi a mensagem, a minha primeira sensação foi, beleza, eles viram que eu apliquei, estão querendo mandar aí um e-mail marketing, lembrando de outras oportunidades e tal. Mas ok, vou abrir pra ver. Quando eu abri, tava lá meu nomezinho, dizendo que eu tinha sido aprovada pra bolsa de 50%. Cara, eu não sei dizer pra vocês qual foi a minha reação.
Eu acho que eu não tive reação, na verdade. Eu fiquei meio uma cara de balde, assim, sabe? Meio sem expressão. Fiquei, assim, olhando pra tela do computador por muito tempo, sem entender o que estava acontecendo. Eu conferi meu nome, eu vi se aquele e-mail era pra mim mesmo. Eu li 1000 vezes, assim, o e-mail pra ter certeza que aquilo estava acontecendo, porque eu já tinha superado aquilo, eu já tinha achado que não ia rolar. E eu fiquei muito sem ação. Fiquei uns 10 minutos olhando pro e-mail, assim, parada. Até eu entender, tipo, cara, não é possível que eles tenham feito isso errado, seria muita maldade. E aí eu me certifiquei, tipo, porra, eu passei de verdade, cara. Eu passei pra essa bolsa, nem acredito. Aí eu comecei a gritar no meu quarto, comecei a chorar. Liguei, assim, pra minha família, liguei pros amigos mais próximos. Dei a notícia aos prantos, assim, tipo, cara, eu passei, eu não acreditava. Eu fiquei muito feliz. Fiquei uma semana, assim, não conseguindo ter uma expressão neutra no meu rosto, porque o meu neutro já era um neutro assim, sabe? Muito feliz. A pessoa me xingava e eu tava, tipo, dane-se, eu tô muito feliz. Eu tava muito feliz. Pra mim era uma redenção, sabe? Aquele meio coroou meu esforço de tanto tempo e de uma forma que eu nunca esperava, porque era demais pra eu absorver, sabe? Era demais. Quando eu apliquei, como eu falei pra vocês, eu tava confiante, sabe? Eu sabia que eu tava fazendo um trabalho bonitinho, direitinho. Eu sabia que ia chegar a minha hora. Mas eu não sei explicar. Eu já não achei que fosse possível naquele momento. E foi, entendeu? E aconteceu. E aí eu tive uma dimensão de tudo que estava acontecendo. Porque não foi uma coisa fácil de passar. Eu fiquei meio em choque, assim, por um tempo. Porque eu sabia que aquele tinha sido um processo difícil, sabe? Foi difícil pra mim, pessoalmente. Eu sei que teve muita concorrência. Eles divulgaram em grandes veículos nacionais. Eu vi a matéria na revista Exame, eu vi a matéria na revista Época Negócios, eu vi no portal Estuda Fora. Cara, eu vi muita gente compartilhar, eu sabia que muita gente tinha se inscrito e que se eu passei ali, porque eu tinha feito um bom trabalho, sabe? Eu merecia aquilo. Quando a ficha caiu, assim, sei lá, horas depois, o Tomás, ele, que era um dos representantes lá da Laiob, fazia essa interface junto com a Ohio University, mandou e-mail pra mim, confirmando, explicando, inclusive por todo o processo. Eu tive muito contato com eles, com os organizadores, e eles foram muito maravilhosos, assim, porque eu tinha muitas dúvidas mesmo, de várias coisas, completamente nova. Tudo aquilo pra mim era muito novo, né? E eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. Porque é engraçado, a gente se prepara uma vida inteira pra uma coisa, quando chega parece que a gente nunca se preparou, sabe? Tem tanta coisa pra eu fazer, tanta coisa pra organizar. E eles me ajudaram muito nisso, eu sou muito grata por eles, me acalmaram, sabe? Acho que foi o principal. E foi aí que, quando eu e o Tomás entramos num acordo, ele me explicou tudo, como seria, o que eu precisaria fazer. E aí começou, de verdade, o tic-tac pro meu embarque. Eu tive 1 ano pra me preparar. E parece muito tempo, mas, gente, não é. 1 ano não é nada quando você tem uma meta desse tamanho, sabe? O curso seria de 15 dias, um curso de verão. Mas eu aproveitei a oportunidade, tirei férias e fiquei quase 1 mês lá nos Estados Unidos. E era muita coisa pra eu preparar. Então eu tive que estudar como eu podia fazer pra tirar o visto. Eu reforcei mais o meu estudo de inglês, eu peguei aula particular. Inclusive um beijo pra Tracy, minha super professora maravilhosa. Eu tive que começar a estudar um pouco sobre mercado financeiro, porque eu tive que comprar moeda, né? E o dólar tava subindo muito. Então, assim, foi um período também que eu tive que estudar onde investir, o que eu podia fazer para o meu dinheiro render mais, porque era um curso caro. Apesar da bolsa, é um curso caro. Como eu aproveitei para viajar para Nova York, eu tive que fazer um roteiro inteiro, estudar muitos sites para poder estruturar isso, fazer um planejamento grande de viagem, né? Que foi a maior viagem que eu fiz na vida, foi a viagem mais importante que eu fiz na minha vida. E foi a minha primeira viagem completamente sozinha para o exterior. E foi logo para os Estados Unidos, logo numa oportunidade dessa, de ingressar numa universidade americana. Cara, isso era muito pra mim. Então, o que eu acho que deu mais trabalho de tudo isso foi eu trabalhar minha mente, fazer mesmo, me preparar para um empoderamento pessoal grande, de achar que eu era capaz de estar lá, que aquele lugar da universidade eu batalhei para estar lá, que eu merecia estar lá e que eu tinha que fazer muita coisa em mim, trabalhar minha cabeça, o idioma, grana, tudo em volta, para eu poder aproveitar isso da melhor forma possível, porque eu sabia o esforço que eu tinha vivido para poder merecer isso. Então eu tinha que fazer valer a pena, certo? E eu fiz. Para vocês saberem tudo o que aconteceu lá na universidade, o que eu achei, o que poderia ser melhor, o que foi maravilhoso, o que eu vivi em Nova York, minhas opiniões e dicas,
aguarde o próximo vídeo. Nos vemos lá, certo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!